E aí, queridos do meu coração, alunos do pré-técnico, tudo bom? Ó, coraçãozinho para vocês. Estou aqui, a postos, apavorada. Mas está tranquilo, disseram que eu podia falar, né? Vamos hoje falar de classes gramaticais. E nada como começar pelo nosso substantivo, tá? Está na apostila. Então, está um pouquinho mais à frente, tá? Porque eu começo exatamente sempre pelo substantivo. Depois eu coloco lá no grupo direitinho no WhatsApp para vocês, tá? O conteúdo, tá? Dúvidas, vocês vão poder falar comigo pelo WhatsApp, tá? Tranquilo, pelo grupo lá no horário determinado. Beleza? Podemos começar? Todos a postos? Ó, lembrando que vocês sabem que titia do coração não se prende a regras. Hoje nós vamos aprender o plural dos substantivos compostos, sem aquela necessidade de 1.500 regras. Lógico que isso não é um exagero, mas são muitas regras. Vamos lá? Bom, as classes gramaticais nós temos 10, né? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, preposição, advérbio, conjunção e interjeição. Beleza? Hoje nós vamos começar substantivo. O que é o substantivo? Bom, se eu estivesse na sala com vocês, eu faria essa pergunta, mas não estou de qualquer forma, vou perguntar. Antes que eu já está ali a cola, mas substantivo. Lembra que eu sempre falo para vocês, não se prendam a conceito? Não vai cair na prova nenhum conceito para vocês. Não é decoreba, é entender a língua portuguesa. O que é substantivo? Vamos lá, dá nome aos seres, aos objetos, aos lugares. Simples assim, mas vou ler aqui para vocês. Substantivo é a classe de palavras variável, que varia, né? Feminino, masculino, singular, plural, né? Que denomina todos os seres. Sob o ponto de vista de composição, pode ser simples, composto, primitivo e derivado. E de significação, pode ser comum, próprio, concreto e abstrato. Show de bola? Classificação dos substantivos. Quanto à composição, vamos lá. Substantivo simples, formado por um só radical, né? Nós já estudamos o processo de formação das palavras e aprendemos o que é radical. Então, ele é formado por um só radical. Pedra, moleque, lua, sol são alguns dos exemplos. Substantivos compostos já são aqueles formados por mais de um radical, tá? Alguns vêm ligados por hífen, outros não. E não necessariamente ele deixa de ser um substantivo composto, porque ele é formado por mais de um radical. Então, ó, guarda-chuva, couve-flor, girassol, que também é um substantivo composto. Gira-sol. Simples assim, beleza? Substantivos primitivos. O que diz a palavra primitivo? Primeiro. Formadores de outros substantivos, né? Adjetivos e verbos. Aí temos exemplo: pedra, flor, coelho, livro, tantos outros. Substantivos derivados, formados a partir de um primitivo. Se ele é derivado, é óbvio que ele derivou de outro. Então, pedregulho vem de quê? Responde aí, muito difícil. Vocês sabem que eu faço em sala, né? Pergunta muito difícil. De pedra, floresta, livraria e por aí vai. Muito fácil. Podemos continuar? Classificação dos substantivos quanto à significação. Substantivos próprios designam particularmente os seres. Então, Denise, linda, maravilhosa, euzinha,
tá? Denise só é o substantivo próprio. Linda, maravilhosa é adjetivo, que vamos falar na próxima aula. Substantivos comuns designam de modo geral seres de uma mesma espécie. Olha, a palavra diz, é um substantivo o quê? Comum. Então, mulher, cachorro, mesa, cadeira, é comum. Mesa é mesa em qualquer lugar. Então, é um substantivo comum. Agora, por que próprio Denise? Denise não tem todas as Denises. Nem todo mundo se chama Denise, certo? Simples assim. Observação. Os coletivos que falaremos são comuns, tá? Como manada, matilha, flora. Vou falar mais adiante sobre os coletivos. Show? Então, o substantivo coletivo é o substantivo comum, falamos disso, né? Que mesmo no singular designa um grupo de seres da mesma espécie, tá? Então, o acervo é um substantivo coletivo de livros, alcateia de lobos, né? Banca de examinadores. Eu, por exemplo, fiz parte da banca do Enem. Então, eu participei dessa coletividade. Matilha de cães e outros mais que conhecemos. Tá bom? Quanto à significação, vamos ainda aos substantivos concretos. Designam seres de existência, independências, reais ou fictícios. Bom, aqui é a parte que eu mais gosto quando eu dou aula de substantivo. Por quê? Vamos lá, substantivo concreto ou abstrato. Aí começa aquela história. O que é substantivo concreto? Vou perguntar. Aí, ó, pensem aí. Ah, professora, é aquilo tudo que a gente pode pegar e que a gente pode ver. E abstrato? A gente não pega e a gente não vê. Interessante. E o que seria, então, Deus? É concreto ou abstrato? Para aquela pessoa que acredita, ela vai dizer, ah, professora, é concreto, óbvio. E quem não acredita em Deus? É abstrato? Como vou responder isso na prova? Tá bom, Deus foi muito pesado, né? Vamos para fada. Fada é abstrato, será? Professora, fada ninguém vê, ninguém pega, ninguém toca. Bruxa. Não, bruxa, olha lá, empreste bem, não vão olhar para mim. Isso não vale, sacanagem. Já sei que se tivesse na sala, já ia rolar essa parada. Isso não vale. Gente, eu não sei por que o câmera está rindo. Qual a necessidade disso? Bom, então, substantivo concreto, vamos acabar com isso, que isso não te pertence mais. Titia fala sempre se ensala. Não é aquilo que eu posso pegar, que eu posso ver. É tudo que tem existência real ou fictícia, mas existência própria. Lembraram que eu falei? Prestaram atenção? Real ou fictícia. Que tem existência própria. Não depende de outro ser para existir. Então, por exemplo, fada é um ser que tem uma existência própria, mesmo sendo imaginário, ou alguns acreditam, outros não. Sim, outros não. Sim. Mas, e o que seria o abstrato então, professora? É aquele que depende de outro ser para que ele exista. Por isso, as ações, os sentimentos, as emoções, porque só vai existir o amor, que é um substantivo abstrato, se alguém amar. Se essa pessoa não amar, não existe substantivo abstrato. Ele não tem existência própria. Você não vê o amor andando por aí, tá? Não vão estragar, porque sempre que eu falo isso em sala, o aluno fala coraçãozinho, aí é coração, por favor. Não é o amor, tá?
trabalho. O trabalho só vai existir se alguém trabalhar. Então, fada, isso já caiu em prova, já acabou com uma galera, uma questão que muitos alunos erram. Mas vocês não vão errar. Eu mato se errar. Prestem atenção. Se cair fada, Deus, bruxa, saci, o que que é? Isso mesmo. Substantivo concreto. Beleza? Deu para entender? Tá? Então, são seres de existência independente, reais ou fictícios. Então, anjo, falei da bruxa, da fada, e os outros aí vocês matam, né? Cadeira, tijolo, mesa. Ah, professor, isso aí todo mundo sabe, tá? A pegadinha são esses aqui. E os abstratos, eu botei até aqui uma dica, só existe enquanto alguém produz. Então, depende de um ser para existir. Eu acho que agora ninguém vai falar, ah, professora, substantivo abstrato é o que a gente não vê e não pega. Não é nada disso, tá? Isso não te pertence. Show? Vamos continuar. Tá? Substantivo abstrato pode se tornar concreto. Eu sempre falo para vocês, para a gente não pegar nada isolado. Eu vou sempre bater nessa tecla. Olhem sempre o contexto. Não peguem, se pedir uma classe gramatical, não peguem aquela palavra isolada. Leiam o contexto. Se manda voltar no texto, volte no texto, tá? Então, quando eu digo assim, ó, a morte do pai o deixou deprimido. Então, essa morte, o que aconteceu? O pai morreu. Então, é abstrato, porque precisou dele morrer para existir. Mas quando eu digo assim, agora vocês vão lembrar até da figura, a morte vai te pegar. E agora? Pensaram o quê? Aquele carinha lá com aquela roupa preta, né? Eu não lembro o nome daquela... tem aquele treco lá que vocês lembram o nome. Aí já estão exigindo muito da minha pessoa, né? Mas vocês lembraram, né? Todo mundo em pânico, né? A morte vai te pegar. Agora eu classifiquei como uma entidade, um ser, mesmo que não exista, de existência própria, real, é imaginária. Eu consegui imaginar, deu para entender? Neste caso vai ser concreto. Cuidado com estas pegadinhas na prova, tá? Não pegue, a morte, é sempre abstrato. Olhem sempre o contexto. Show? O substantivo abstrato pode se tornar concreto quando tem como referente um ser concreto. A construção do prédio foi concluída. A construção do prédio. O que aconteceu? O prédio foi construído, foi um ato, uma ação de construir. Então, ele só pode ser abstrato. Agora, a construção ficou majestosa. Eu olho aqui e falo assim, nossa, como essa construção aqui ficou bonita. Agora eu estou falando do prédio, da casa. Agora eu estou vendo ou estou imaginando, né? Não vendo, só. Então, o que é um substantivo? Concreto. Deu para entender? Fechado? Bom, aqui, voltando só, nós fechamos essa parte, tá? Se vocês ainda estiverem com dúvidas, professora, ainda não consegui entender essa parte, deixem lá a mensagem, né? No próprio, lá embaixo no vídeo, né? Nos comentários, ou nós vamos ter aquele dia para a gente esclarecer as dúvidas. Anotem aí, não deixem passar, o que eu sempre falo em sala. Não deixem as dúvidas acumularem, tá bom? Bom, flexão dos substantivos. Lembra que eu falei que o substantivo ele é uma palavra variável? E ele flexiona tanto em gênero quanto em número. E
toda vez que eu falar de gênero, eu estou falando de masculino e feminino, tá? Então, aí eu botei aqui, ó, o garoto, a caneta, o lápis, beleza? Quanto ao gênero, ou ele é masculino ou ele é feminino. E aí nós temos os substantivos biformes e uniformes. Biformes, a palavra já está dizendo, bi são duas formas. Biforme, duas formas. Uma para o masculino e outra para o feminino. E o que seria uniforme? A palavra também já diz. Uma para o masculino e uma para o feminino. É uma forma só. Vamos ver sobre os uniformes. E aqui, ó, os biformes. Eu tenho gato, no masculino, é óbvio, o gato, a gata. O pato, a pato. O menino, a menina. O professor, a professora. Duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, tá bom? E os uniformes? Aí é que está. Poxa, professora, essa parte é difícil. Nada é difícil. Língua portuguesa tudo é fácil. Tá? Então, ó, só que não. E aí, mas a gente facilita, tá? Nós temos os uniformes, que são epicenos, comum de dois e sobrecomum. Primeira coisa que eu quero que você se atente. Eu já entendi que o uniforme é uma forma só. Então, eu vou escrever de uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Certo? Então, se eu falo cientista, eu uso uma forma só para o homem e para a mulher? Pensa aí. Eu mudo a palavra cientista. Eu falo o cientista, a cientista. Eu mudo, né? Quando eu falo médico, eu uso uma forma só para os dois? Não, eu falo o médico, a médica. Então, este é biforme. E o cientista ou a cientista, o substantivo é um só, uniforme, tá? E aí, eu tenho o epiceno. Substantivo epiceno. Vai fazer referência a animais. Agora, professora, então eu já entendi. Sempre que for animal, será epiceno? Não, ele será epiceno se ele for uniforme. Se for uma forma só para o masculino e para o feminino. Gato é uniforme? Não. Gato é masculino, é um substantivo biforme. E gata é feminino. É um substantivo biforme. Eu tenho uma forma para o masculino e outra para o feminino. Mas quando eu falo jacaré, e aí? Eu tenho o jacaré e a jacaroa? Não tem. Então, é o jacaré que eu vou diferenciar pelas palavras macho e fêmea. O jacaré macho, o jacaré fêmea. Certo? E outros mais, águia, borboleta, cobra, tá? Então, deu para entender? Uma coisa que vocês não podem esquecer. Primeiro, se ele é uniforme, já entendi que é só uma forma só para o masculino e uma só para o feminino, eu vou lembrar que ele só vai ser para animais o epiceno. Para ser epiceno, tem que ser animal. É obrigatório ser animal. Show de bola? Se não é animal, não é epiceno. E se é animal, é uniforme, epiceno. Tá bom? Comum de dois. Quando uma só forma existe para se referir a indivíduos dos dois sexos. Então, é como eu falei do cientista. Repórter, eu falo o repórter, a repórter. Então, para gravar, vamos lá. Comum de dois. A palavra já está dizendo, ele é comum. De dois. O que vai acontecer? Eu vou usar
2 artigos, tá? Então, comum igual de 2. Usei 2 artigos para diferenciar. Gravou aí o macete? Tá? Então, o repórter, a repórter. O doente, a doente. Show? Sobrecomuns. Tem uma só forma. E aí o artigo não muda. Por isso eu falei para vocês, prestem atenção, para não confundir. Ah, professora, eu não consigo lembrar qual é comum de 2 e qual é sobrecomum. Então, você vai fazer isso, ó. Comum de 2, 2 artigos. Sobrecomum, sobrenatural, não muda nada, tá? Então, a testemunha é homem ou mulher? Não tem o testemunha. Como eu vou saber, professora, se é homem ou mulher? Pelo contexto. Fora isso, a testemunha é tanto para homem quanto para mulher. O cadáver, né? Homem ou mulher. Show de bola? Fácil assim. Viu? Não é tão difícil. Continuemos. Há substantivos cuja mudança de gênero acarreta mudança de significado. Então, fiquem atentos, tá? Quando eu falo a caixa, um objeto. Mas eu falo o caixa do supermercado. Agora, é uma pessoa, tá? A cabeça, né? Parte do corpo. E o cabeça, o líder, o chefe, beleza? Simples assim. Então, eu tenho que tomar... Por isso é que eu sempre falo para vocês. Adianta eu pegar um substantivo, mandou classificar na minha prova, eu olhei e vi cabeça. Ah, professora, quem não sabe? É substantivo comum. Quem não sabe, professora? A cabeça é feminino. Quem não sabe, professora? O significado, parte do corpo? Não necessariamente. Leia o contexto para tudo. Flexão de número. E aí nós vamos falar de singular e vamos falar de plural. E aqui tem, ó, os filhos, está no plural, reencontram-se com o pai, que está no singular. Quanto ao substantivo simples, até que é tranquilo, né? O plural. Virão os compostos, que também vai ficar tranquilo para vocês, eu prometo. Tá? Regra para o plural dos simples, mas temos umas regrinhas e eu quis trazer algumas aqui, principalmente por algumas dúvidas. E a principal está aqui, tá? Prestem atenção. Terminações em AL com L, EL, OL, U, passam o L para IS. Por que que eu destaquei aqui e destaquei aqui? Porque exatamente esta confusão que o povo faz por aí. Mas os meus alunos não vão fazer. Túnel, túneis, né? Canal, canais. Beleza, professora? Tranquilo. Mas quando termina com AL, com U, é feita só a junção com a consoante S, né? A palavra do singular. Degrau, degraus. Degraus. Não é para falar degraus. Mas aí é que está a dúvida, né, professora? É o plural de degrau? Eu acho que é degraus. Pois é, quando você tiver esta dúvida, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma com L, canal, canais, pardal, pardais. Então, se esse termina com AL e termina com IS, o que termina com U, eu só vou acrescentar S. Não errem mais. Teve dúvida? Coloca com L, coloca com U. A com L você prontamente vai responder. Então, você já sabe que a outra, obrigatoriamente, eu coloco S. Simples assim. As outras são mais tranquilas, tá? Terminações em IL, né?
nas oxítonas passam para is. Anil, anis, né? Terminação is, paroxítonas. Lembrando, oxítona, a sílaba mais forte, a sílaba tônica, é sempre a última. Paroxítona, a penúltima, tá? Passam para eis, projétil, projéteis, tá bom? Aos terminados em vogal ou ditongo oral, acrescenta-se S. Então, fácil, né? História, histórias, né? Não tem dificuldade. Os terminados em X são invariáveis, tá? São invariáveis. O clímax, os clímax, o tórax, os tórax. Não tem os tóraxes? Não tem, não existe, tá? Mas, vamos lá. Os terminados em R ou Z, acrescenta-se S. Arroz, arrozes. Gravidez, gravidezes. Isso, gravidezes. Desse jeito. Terminados em M, passa para NS. Álbum, álbuns. Tranquilo também. Terminados em ão, passam para ons, ãs ou ons. Aí alguns já admitem até dois plurais. E eu pus alguns aqui para vocês, né? Balão, balões, tá tranquilo. Alemão, ou plural, é alemães. Agora, esse aqui, em redação, toda hora eu tenho que corrigir isso, que não é de Deus. Não é possível. O plural de cidadão é cidadãos. Não é cidadãos. Pelo amor de Deus, não faça a professora de redação morrer do coração. É cidadãos, não é cidadãos. Depois vai dizer assim, a professora de língua portuguesa não ensinou. Agora eu já ensinei. Cidadãos, por favor. Os terminados em S, paroxítonos, são invariáveis, né? Ônibus, os ônibus, né? Os terminados em S, oxítonas ou monossílabos tônicos, acrescenta-se eis. Freguês, fregueses. Português, portugueses. Simples assim. Fechamos? Tá? Bom, agora vamos para a formação do plural. Então, como eu vou fazer? Poxa, eu tenho que fazer o plural do diminutivo. E aí, vem lá naquela alternativa logo na A, né? Papelzinho, por exemplo. Ah, simples. O plural é papelzinhos. Quem não sabe? Você. Você não sabe, porque está falando besteira. E às vezes fala assim, professora, tinha que anular essa questão, ou então o gabarito está errado. Não, você não vai fazer isso porque você vai acertar com o gabarito, que se Deus quiser estará certo. Então preste atenção, eu vou mostrar para vocês, está aqui, mas eu vou mostrar no quadro, ao vivo e a cores. Ah não, estamos filmando, desculpa. Vamos lá. Botei aqui, papel. Mas eu quero o plural de papelzinho, que está no diminutivo. Como eu faço? Sempre que isto acontecer, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar papelzinho está no diminutivo, vou botar no grau que nós chamamos de grau normal. Vou botar esta palavra aqui no plural, papéis, beleza? Até aí, ninguém errar. E vou fazer uma mágica. Gente, isso é um macete que eu criei. Você cria a sua, se você não gostar. Esse S vai virar Z e eu vou botar no plural assim. E aí ficou papeizinhos. Não tem S aqui. Não é papéiszinhos, cuidado que vai vir isso na alternativa. É papeizinhos. Simples assim. Ah, professora, eu não gostei desse macete de botar o S virar Z. Tá, então você tira o S, o importante é isso. E escreve papeizinhos. Simples assim. Sempre, né?
Posso? Vamos voltar para os slides para eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Azulzinho. O que acontece? Pego o azul, coloco no plural, azuis. E aí, como é que fica? O S some e fica como? Azuizinhos, cruzes. A cara... A cara de vocês e a cara de quem está filmando agora foi oi, oi, é isso mesmo, tá? É assim. Papeizinhos eu falei, cãozito. A mesma coisa, porque é outra forma, né, do diminutivo. Cãozinhos. É assim que faz? Não. Se fosse cãozinho, como é que seria? Cão. Colocaria cães. Cãezinhos. Não era cãozinhos. Cãezitos, mesma coisa. Cão, eu boto cães. Cãezitos. Não tem como errar se você fizer desta forma. Cuidado, porque os gabaritos vão induzir você a errar, porque eles adoram colocar isso até na letra A. Ah, muito fácil, a letra A já está na primeira, eu já sabia. Não, você não sabia se não fez desta forma. Show? Mas vocês aqui do Supermódulos, meus alunos, não vão errar nunca, vão sempre acertar. Beleza? E agora vamos para o plural dos compostos. Bom, como sempre eu falo em sala para vocês, lembra quando nós estudamos funções da linguagem? Puxa, tem um montão de regra. Vocês querem a regra ou querem os macetes? Bom, já sei que vocês vão responder, macete, né? Ninguém quer ficar decorando um monte de regras. Então, eu tento ao máximo facilitar. Deixa eu só mostrar para vocês terem uma ideia. Regras, nós temos uma, aí tem mais essa aqui, mais essa, né? Mais essa aqui, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa aqui. Acabou. Pouquinho, né? Mas isso aqui não vai pertencer mais a vocês. Sempre que eu falar do plural dos substantivos compostos, porque é dos adjetivos compostos, a regra é outra. Também tem macete, mas é outra. O plural dos substantivos compostos, a primeira coisa que eu vou gravar na minha cabeça, o primeiro macete, vou para o quadro para mostrar, é a regra do SAM. SAM, professora? Isso está na gramática? Não, não tem na gramática. É macete. A regra do SAM, que significa substantivo, o A adjetivo e o N numeral. Primeira regrinha do SAM. Tá? Gravem aí. Falei de plural dos compostos. Vou gravar o SAM. Como assim, professora? Grava o macete que eu explico. Vamos lá para os slides. Aqui tinha uma regrinha. Ambos se flexionam, só o primeiro se flexiona, só o segundo se flexiona. Ai, meu Deus, quanta regra, eu nunca lembro qual é o primeiro, qual é o segundo. Não. Você vai fazer a seguinte pergunta. Tem SAM? Se tem, vai para o plural. Se tiver SAM, flexiona. Como assim, professora? Couve-flor. Couve é o quê? Substantivo. E flor? Substantivo. Tá no SAM? SAM. S é o quê? Substantivo. Tá no SAM? Tá. Então vai pro plural. Todo mundo seja feliz. Olha que simples. Sofá, cama. Sofá é substantivo? Sim. Tá no SAM? Sim. Vai pro plural. Cama é substantivo? Sim. Vai pro plural. Pra que eu vou ficar gravando seu primeiro ou seu segundo? SAM me ajuda. Beleza? Vamos para outra regra. Aí tinha substantivo mais adjetivo. Não. Esquece isso. Apaga. Vamos lá. Amor perfeito. Amor é o quê? Eu sei que é o que vocês sentem por mim, mas fora isso. Amor é o quê?
substantivo. Tá no san? Sim ou não? Sim. E perfeito? O que eu sou? Perfeita. Maravilhosa. Está no... A cara do câmera foi o máximo. Gente, eu tenho que mexer com o câmera. Ele falou que podia. Perfeito. Está no san? Sim. Está no san. Vai para o plural? Vai. E acabou lá na prova, não vai te perguntar se é o primeiro ou se é o segundo. E se perguntar, você usa o san. E descobre se foi o primeiro ou o segundo. Simples assim. Aí vamos lá. Puro sangue. Puro é o quê? Adjetivo. Está no san? Sim, san é S substantivo, A adjetivo. Sangue é o quê? O sangue. Substantivo. Tá no san? Sim, todo mundo vai para o plural. Olha que fácil. Para que sofrer? Aqui, numeral mais substantivo. Quarta-feira. Ai, professora, tem hora que eu lembro, tem hora que eu não sei se é. Não. Vamos lá. Quarta é o quê? Numeral. Tá no san? Vamos lá. San é substantivo, adjetivo e numeral. Tá. Vai para o plural? Sim. E feira é o quê? Substantivo. Vai para o plural? Sim. Show de bola, tá? Fácil assim. Aí eu botei aqui macete. San é variável. Já eliminamos uma galera de regras aí. Show? Será que vamos conseguir mais? Vamos lá. Somente o primeiro varia. Aí nós temos que ter, sabe, língua portuguesa nem tudo é perfeito, né? Vem aquelas exceções, vem aquelas que não dão para macete, né? Quando for substantivo mais substantivo, a regra do san dizia que estava no san, os dois variavam. Tomem cuidado só com este caso. Quando o segundo termo indicar uma finalidade, formato, cor ou especificação qualquer do primeiro termo, o que acontece? Só o primeiro varia, tá? Então, viu? Substantivo mais substantivo. Os dois estariam no san. Só cuidado com esta exceção que não entraria no macete do san, tá? Pombo, correio. No plural ficaria pombos, correio, porque este pombo tem a finalidade de levar mensagens, tá? Navio, escola, a mesma coisa. Só este caso que foge à regra do san até agora, tá bom? Fácil assim. Ah, mas e os outros? É numeral com adjetivo, adjetivo com substantivo? Não, só substantivo mais substantivo que eu tenho que tomar este cuidado. Beleza? Vamos lá. Bom, mais uma regra. Somente o primeiro varia. Aí é um outro macete, que eu até anotei aqui no quadro. Aqui, ó. Preposição trava o plural. Toda vez, vamos lá, vamos voltar para aqui para os slides. Toda vez que eu vir um substantivo composto em que eu tenha uma preposição, é simples assim. Preposição trava o plural. Preposição trava o plural. Vou gravar isso. Preposição trava o plural. Então, o que vai acontecer? Pimenta do reino. Não tem preposição? Ó, preposição. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. A maioria que aparece geralmente é de, tá? E nós vamos depois, até tem musiquinha para preposição, isso é mais para frente, tá? Mas as preposições são essas. Ó, pimenta do reino, eu tenho uma preposição aqui, na verdade, uma contração da preposição de com o, que nós vamos estudar isso mais à frente. O que é que vai acontecer? A preposição não trava o plural? Então, só o primeiro vai pro plural. Pronto. Pé de moleque, com um novo acordo não tem mais hífen. Observação. Vai ficar como? Pés de moleque, não é de moleques. A preposição fez o quê? Travou o plural. Fácil?
Bem fácil. Tá? E aí, se o segundo elemento não for uma preposição, uma observação, só o último irá para o plural. Porque aquela regra de travar o plural era de quem? Da preposição. Aí eu tenho aqui, bem, teve. Ter não é preposição. Não está lá nas preposições. Então, se for assim, esse substantivo composto e o elemento que vier aqui não for uma preposição, o que vai acontecer? Só o último vai para o plural. Tá bom? Aí teremos mais regras. Somente o segundo variável. Ai, professora, mais regra. O Sam vai me ajudar de novo. Calma. Não sofra. Quer ver? Beija-flor. Beija é o quê? Beijar. Não é isso? Verbo. Está no Sam? Não. Se não está, vai para o plural? Não. Flor. Substantivo. Está no plural? Sim. Se está no plural, flor vai para o plural. E como fica? Beija, flores. O Sam não ajudou? E muito. Ó, salva vida. Salva vem de salvar, verbo. Vai plural, tá no Sam? Não. Vida está, vai. O Sam ajuda bastante. É quase um santo, por isso é Sam. Advérbio mais adjetivo. Ai, mais uma regra, professora. Será que o Sam vai me ajudar nessa hora? Vamos ver. Sempre viva. Sempre é o quê? Hoje, sempre. Advérbio, que tudo bem que nós vamos estudar as classes, mas vocês já viram, né? Vocês já estão no 9º ano, vocês já estudaram. Sempre é advérbio. Está no Sam? Não, o azinho que eu tenho lá é adjetivo, não é advérbio. Não vai para o plural. Viva é o quê? Estou viva, estou morta. Adjetivo. Adjetivo está no Sam? Sim, aí ele vai para o plural. Ó, quantas regras nós eliminamos. Beleza? Somente o segundo varia. Prefixo mais substantivo. Ai, professora, a senhora falou que eu não ia ter que gravar regra. Aí, mais uma. Calma, será que o Sam vai me ajudar? Peça ajuda ao Sam. Vice-diretor. Vice é prefixo. Pergunta, que não quer calar. Prefixo está no Sam? Não, se não está no Sam, não vai para o plural. Diretor. Substantivo. Substantivo está no Sam? Sim, vai para o plural. Então, como é que fica? Vice-diretores. Ah, como é fácil. Estou ficando até envergonhada de tão fácil que vocês estão achando. Vocês ainda vão olhar para minha cara e vão falar assim, era isso, professora? Tão fácil assim? Nem precisava dessa aula. Se eu soubesse que era tão fácil. Vamos lá. Palavras repetidas ou onomatopeias. Sabem o que é onomatopeias? Vamos lá? Tum, tum, toc, toc. Lembra? É o som representado em palavras, né? Reco, reco, tico, tico, tic-tac, tá? O que acontece? Palavras repetidas, só o segundo varia. Outro macete. Repetiu, só o segundo vai para o plural. Então, gente, vai lá, ó. Repetiu, figurinha repetida, repetiu, só o segundo vai para o plural. Repetiu, só o segundo vai para o plural. Simples assim. Então, olha só. Reco, reco. Repetiu. Só o segundo vai plural. Tico, tico. Repetiu. Só o segundo vai para plural. Mais uma regrinha que eu resolvo uma questão. Beleza? Para os compostos formados por verbos repetidos, cuidado que aqui são verbos. Alguns gramatos admitem ambos no plural, outros somente o último, tá? Então, verbos repetidos, cuidado. Lembra que eu falei cuidado com os dois substantivos? Aqui são verbos. Então, pisca, pisca. Pela regra do Sam, ninguém iria para o plural.
Mas, professora, aí tem a outra regra. A senhora falou que repetiu. O que acontece com a figurinha repetida? Só o segundo varia. Aí, a gente faz o seguinte, se adequa a essa regra que vai ficar mais fácil. Apesar de alguns gramáticos admitirem ambos no plural, a maioria dos concursos utiliza a primeira regra. Então, vamos para a figurinha repetida. Repetiu, só o segundo varia. Mas lembrem-se de que num concurso pode acontecer de cair os dois. Então, se for verbo repetido, eu vou lembrar, ou só vai o último, tá? Que é o que é mais aceito, ou só o segundo, ou só vai o último, perdão, o segundo varia, né? Ou os dois, tá? Fiquem atentos a isso. Nunca vai acontecer de ir só o primeiro, isso não, tá? Ou eu entro na regra das figurinhas repetidas, só o segundo varia, ou verbos repetidos, os dois variam, tá? Mas a mais utilizada é esta aqui. Continua na figurinha repetida, só o segundo varia. Fechou? Tá? Invariável. Verbo mais advérbio. Gente, regra do Sam me ajuda? Vamos lá. Pisa, mansinho. Pisa o quê? Verbo. Tá no Sam? Não pode variar. Mansinho é o modo, é advérbio. Então, tá no Sam? Também não. Então, não preciso gravar essa regra. Eu já entendi que não tá no Sam, não vai variar. Tá? Verbos antônimos. Os senta, levanta, os sobe, desce. Então, se forem antônimos, verbos, primeira regrinha é o quê? Verbo não está no Sam, a ideia era não variar, mas se eles são antônimos, ninguém varia. Ninguém varia, tá bom? Ninguém vai variar. Beleza? E eu acho que com isso aqui, só falta essa última aqui, tá? Alguns admitem mais de um plural, e aí são as exceções, vocês vão ter que gravar esses aqui mesmo, tá? Cuidado que salário família, eles adoram colocar em prova, amam esse substantivo aqui, eles têm paixão, tá? Então, cuidado, tá? Ou só o segundo, tá? Ou só o primeiro, ou os dois, tá? Fruta-pão também ou só o primeiro, checkmate também primeiro ou os dois. Então, esses aqui, ou os dois vão variar, tá? E nestes aqui, só os primeiros, ou nestes aqui, só os segundos, tá? Então, são os que eu tenho que realmente gravar. Então, para fechar esse plural dos compostos, vamos lá. Eu aprendi a regra do Sam. Se tem Sam, é variável. Eu aprendi que preposição trava o plural, tá? Eu aprendi que se tiver figurinha repetida, o que vai acontecer? Só o segundo varia, tá? Isso acontece com os verbos. Cuidado com aquele substantivo mais substantivo, tá? Cuidado com verbo mais verbo, que eu tenho que ficar atento às regras específicas. Fora isso, eu acho que já dá pra gente eliminar uma galera aí de ficar decorando primeiro, segundo, tá? Fica mais fácil. Para finalizar, eu só pus aqui o grau do substantivo, que é bem tranquilo, né? Do adjetivo é que a gente vai desenvolver um pouco mais, né? No grau normal eu tenho casa, sempre que a palavra está no seu grau normal, né? Diminutivo, casinha. E o aumentativo não é casão, por favor, tá? É casarão, tá? Aumentativo. Então, eu tenho grau normal, diminutivo e aumentativo, tá? E aí, eu espero que vocês tenham gostado de tudo que aprendemos aqui, tá? Lógico, tá? Que quaisquer dúvidas eu vou estar à disposição lá no horário, tá? Assistam a próxima aula, tá? Façam comentários, né? Lá abaixo do vídeo. Façam comentários. Pô, diz lá que eu sou linda, maravilhosa, mas não é só isso. Digam se vocês gostaram da aula, né? O quanto é bom ou não, o que vocês querem aprender, se vocês estão com dúvidas, né? Não esqueça, tá? De colocar
o seu nome lá, chamada, tá? Tem que saber se vocês estão presentes. Por favor, coloquem o nome, porque depois eu quero saber quem não compareceu. Vou puxar a orelha, tá? E deixei para vocês aqui para finalizar essa mensagem. Diante das dificuldades, você não pode se deixar dominar pelo desespero e pelo desânimo. Nenhum mal dura para sempre. Tudo passa. Seja realista. Tenha esperança e haja. Haja. Fazendo o quê? Assistindo às videoaulas, fazendo os exercícios, porque você está em casa, em quarentena, não pode ir para lugar nenhum. Então aproveite esse momento para estudar. Não tem desculpa que não tem tempo. E não tem desculpa que o curso não está proporcionando isso a você. Então aproveite essa oportunidade, sente, estude. Porque quem está em casa à toa, só vendo assistindo a vídeos, outros que não sejam videoaulas, estão ficando para trás. E se você continuar estudando, você vai sair na frente. Beleza? Um beijo no coração.